Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caí, com orientações importantes para a redação do concurso Polícia Penal de Goiás. O edital muito aguardado, nós temos um número significativo de vagas, uma faixa salarial interessante e você deve se preparar com excelência para a redação, porque é a fase que mais elimina em um concurso público. Infelizmente a gente tem uma realidade, os candidatos negligenciam o preparo da redação. Eles estudam as outras disciplinas, conseguem até tirar uma nota satisfatória, fecham várias matérias, mas deixam de lado a redação. Redação não é improviso, exige preparo, e o preparo deve ser direcionado para aquele concurso, para o perfil da banca, os critérios de correção, como também as características do que vai ser cobrado. Separei para vocês aqui os principais aspectos que constam lá no edital. O primeiro deles, a prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório. Vejam o peso que nós temos nessa avaliação. Você pode ser eliminado se não alcançar a pontuação mínima exigida. Ela vai ser avaliada na escala de 0 a 10 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5 pontos. É claro que aqui o ideal é que você não fique aqui na nota mínima, 5 pontos. Você tire uma nota superior aos 5 pontos, para que você mantenha uma boa classificação. Próximo item, a prova discursiva será realizada no mesmo dia e horário da prova objetiva, vai ser composta por uma questão relacionada à execução penal. Aqui nós temos uma confusão em relação à interpretação do tipo de texto que vai ser cobrado. Eu já vi vários candidatos, outros professores, dizendo que vai ser uma questão jurídica. A banca não especificou no edital que será uma questão jurídica. E nós temos aqui alguns fatores que estabelecem o que vai ser cobrado. Primeiro, ela coloca uma questão relacionada, ela já delimita aqui o tema, a execução penal. E nos critérios de correção, vejam, nós temos aqui 3 itens: estrutura, conteúdo, expressão. Esses 3 itens demonstram a avaliação de um texto predominantemente dissertativo argumentativo. Inclusive, o nosso primeiro item, o aspecto estrutura, aqui nós temos bem claro. O conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo argumentativo. O que pode acontecer na questão é vir em forma de tópico, ela coloca lá um tópico que você deve responder acerca da lei de execução penal, mas esse texto ele é desenvolvido atendendo aí os aspectos da tipologia dissertativo argumentativo, ou pode não vir o tópico, ela vai deixar lá um comando para a questão discursiva. O texto que eu vou elaborar aqui daqui a pouco, ele é uma questão discursiva, no qual nós temos um comando e um tema dentro aqui do que ela estabelece como proposta a LEP. Seu texto pode ter no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. Olha, um texto de 15 linhas, que alcança aí a quantidade mínima do que é exigido, é um texto que não tem muito conteúdo a ser corrigido. Ele não explora bem o tema que foi proposto. Então, o ideal é que você ultrapasse o mínimo de linhas. Até porque a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, como a gente vai ver também aqui nessa aula, ela contém partes que são essenciais. Uma introdução, pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento para você conseguir desenvolver bem aquilo que foi proposto ali, como também uma conclusão. Outro elemento importante aqui dentro dos critérios de correção é o conteúdo. Análise das ideias fundamentais do texto observado, a finalidade ao tema proposto, consistência e relevância argumentativa, progressão temática e senso crítico. Senso crítico demanda posicionamento do redator. Você deve colocar qual o seu ponto de vista em relação ao tema que foi colocado ali na prova. Vejam que nós temos um peso maior aqui nesse item, 5 pontos. É importante que você redija o texto demonstrando conhecimento do assunto. Você deve mencionar ideias, informações que dão fundamento, embasamento à sua discussão, ao repertório argumentativo. Então, comece a montar esse repertório argumentativo. E, por último, a expressão que avalia os aspectos gramaticais. Vai sendo descontado do seu texto cada erro que você cometeu. Erro de pontuação, erro de concordância. Outro ponto importante aqui do edital: para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Além disso, não pode estar rasurado, ilegível ou incompreensível ou escrito em língua diferente da portuguesa. Quando a banca coloca redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade,
você deve deixar claro no seu texto o que foi solicitado, que é importante que você não utilize aquelas palavras rebuscadas, é o que muitos candidatos fazem. É um erro fatal dentro de uma redação, é você enfeitar o seu texto com muitas palavras rebuscadas, e às vezes você não tem conteúdo no seu texto, aí você acaba cometendo o erro de imprecisão, o erro de falta de clareza no seu texto. Vou redigir agora uma redação que é coesa, concisa, objetiva, coerente, que é o que você tem que fazer para poder alcançar a pontuação máxima satisfatória lá no dia da prova. Também será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e a extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido ou ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida. Passando aqui as principais informações que constam no edital, trouxe para você uma prova que foi feita pela Banca IBFC, concurso agora recente, em 2023, agente socioeducativo de Minas Gerais, e nós temos aqui um padrão de abordagem, a maneira como a banca vai cobrar a redação. Isso vai se repetir também agora no concurso Polícia Penal de Goiás. Vejam, nós temos 2 fragmentos de texto motivadores. O primeiro fragmento aqui trata-se de um artigo, e o segundo fragmento é um dado estatístico acerca das crianças que vivem em situação de extrema pobreza no Brasil. Depois desses fragmentos, você deve ler esses fragmentos, interpretar esses fragmentos, retirar desses fragmentos as ideias centrais para que você consiga guiar o seu texto. Ela trouxe a proposta de redação com o seguinte tema: os efeitos sociais do abandono de crianças e adolescentes no Brasil. Eu preparei para vocês um modelo de redação que pode aparecer lá na prova da PP Goiás. Nós temos aqui 2 fragmentos de texto. Eles falam sobre o encarceramento feminino, é o tema, inclusive eu aposto muito nessa temática, ela pode cair na prova porque está relacionado à LEP. Temos aqui um outro texto motivador, também falando aí sobre a realidade do encarceramento do gênero feminino, o que as detentas passam dentro do cárcere, e depois os fragmentos vai encontrar a proposta temática. Nessa proposta, nesse modelo, trabalhei apenas com um comando, mas, como eu disse aqui no início da minha análise, pode aparecer também na forma de tópicos. No meu material, eu faço as 2 abordagens. Tem propostas com comando e também tem propostas com tópicos, para que você possa se preparar da melhor forma possível e quando chegar no dia da prova, a maneira como a banca for cobrar a prova discursiva, você consegue desenvolvê-la. Então, a realidade do encarceramento feminino no Brasil é um texto com mínimo de 15, máximo de 30 linhas, assim como o edital estabelece, mas claro que eu não vou produzir aqui um texto de 15 linhas. Eu quero explorar esse tema e demonstrar que você consegue desenvolver uma proposta como essa, trazendo bons argumentos, com coesão, com coerência. O início da redação, a primeira parte de um texto, predominantemente dissertativo argumentativo, é a introdução. Ela serve para contextualizar a proposta temática. Então, se a gente está falando aqui de encarceramento feminino, nós temos que trazer isso para a introdução. Qual que é a realidade, o que vai ser discutido dentro desse tema? De acordo com Departamento Penitenciário Nacional, na última década, houve um aumento de 698% da população carcerária feminina brasileira. Meu primeiro período traz um dado muito relevante acerca da temática. Quando eu coloco aqui na introdução uma informação, uma referência, eu trago credibilidade ao meu texto. É importante também falar sobre a estrutura, que você dê um recuo aqui no primeiro parágrafo e esse recuo ele se repita nos próximos parágrafos, porque isso interfere na avaliação da estética do texto, a paragrafação. Então, de forma bastante objetiva, já falei sobre um dado que fala sobre o tema. Agora eu coloco um conectivo. Nesse contexto, é relevante compreender os motivos para o envolvimento
das mulheres com o crime. Também vou falar de outra questão aqui no meu texto, que são as condições enfrentadas no cárcere. E assim eu tenho uma introdução com 2 períodos. Se a gente for contar linhas em um texto que é redigido à mão, isso pode dar aí entre 4 e 5 linhas, que é a quantidade recomendada e ideal para uma introdução, né? Uma introdução não tão extensa, mas que ela consiga trazer de forma concisa a contextualização. Vamos ao primeiro parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento. Aqui eu utilizo um conectivo para continuar conectando as partes do meu texto, manter uma sequência lógica e processual das ideias. Então, em primeiro lugar, destacam-se as determinantes, que foi o que eu coloquei aqui na introdução, né, os motivos para o encarceramento feminino. Reforçando aqui o tema. A desigualdade socioeconômica presente na sociedade e a baixa escolaridade acabam levando as mulheres para a prática de crimes. Continuando aqui, as ideias que eu vou apresentar, mais um conectivo, além disso, a relação com um cônjuge, a relação com um cônjuge em conflito com a lei também determina seu envolvimento com práticas delituosas. Então nós temos aqui 2 motivos: a desigualdade socioeconômica presente na sociedade e a relação que essa mulher tem com um cônjuge em conflito com a lei. Eu vou colocar aqui mais um argumento. Em relação às infrações cometidas, muitas presas respondem por tráfico de drogas, homicídio, roubo, furto e estelionato. E assim eu termino meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Próximo parágrafo, a gente continua desenvolvendo o tema. Coloco aqui outro conectivo. Ademais, a realidade do encarceramento feminino no Brasil é marcada pela negligência e a gente coloca mais um conectivo, né, nesse cenário, esse cenário de negligência. As mulheres convivem com a precariedade
dos estabelecimentos prisionais e a falta de tratamento específico, inclusive consta lá na LEP, né, o tratamento que as mulheres devem receber de suas necessidades. Continuando aqui, mais um conectivo, além disso, são violados os direitos básicos para a sua sobrevivência, principalmente assistência à saúde, pois as condições higiênicas dos presídios não garantem a integridade feminina, com acompanhamento ginecológico e o tratamento às gestantes e mães. Então, eu tenho aqui dois argumentos. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falo sobre quais são os motivos que levam essas mulheres a cometerem crime, por que elas são presas, quais são os principais crimes, e aponto a realidade quando elas são presas. O que a gente encontra hoje em relação ao encarceramento feminino? E é uma realidade que é mostrada nos meios televisivos, nos meios de comunicação. Então você traz aqui uma discussão contemporânea para o seu texto. Finalizo agora a minha produção com o parágrafo conclusivo. Muitos candidatos não conseguem fazer uma boa conclusão, porque não sabem qual que é a finalidade dessa parte do texto dissertativo. Ele serve para que você conclua a sua ideia e você indique dentro da sua ideia, é o posicionamento crítico, é o que a banca colocou lá no critério, que você se posicione, tenha um senso crítico sobre a problemática que foi discutida. Se eu falei aqui dos problemas que nós temos lá nos presídios, eu tenho que no meu parágrafo conclusivo indicar intervenção, ações que podem minimizar, mitigar esses efeitos que eu indiquei aqui na minha discussão. Conectivo conclusivo, portanto, as condições, ou posso colocar também a realidade, né? A realidade enfrentada pelas mulheres no sistema prisional são insalubres ou são deficitárias, posso usar também outro termo, mais um conectivo. Agora eu entro aqui com a ação interventiva. Diante disso, o Estado com E maiúsculo, tá? Inicial maiúscula, porque se você colocar com inicial minúsculo é um erro de grafia, a gente está falando de um Estado-nação. O Estado deve cumprir com as assistências previstas na Lei de Execução Penal. Inclusive, se você quiser ser mais específico em relação à Lei de Execução Penal, você pode indicar um artigo da LEP que está relacionado à discussão que foi colocada aqui. Mas só de você mencionar a LEP já traz ao texto um embasamento, um repertório importante. Você demonstrou aqui conhecer o tema, você fez leitura sobre o tema, provendo o acesso à saúde e outros direitos
além de melhorar a estrutura dos estabelecimentos ou das unidades prisionais, é importante utilizar sinônimos. Você falou muito sobre presídios, sobre estabelecimentos prisionais, você vai utilizando aqui outros termos para não ficar repetindo. Isso também demonstra um vocabulário aqui dentro do seu texto. Unidades prisionais, com a finalidade de promover a ressocialização e a cidadania desse público, para não repetir aqui o termo mulheres. E assim eu finalizo o meu texto. Vejam, trouxe uma discussão pertinente, tem repertório argumentativo, tem elementos coesivos, é uma discussão objetiva e ela atende aos critérios que foram solicitados. Eu, com meu olhar de examinador, se eu for avaliar um texto desse lá na prova PP Goiás, o candidato ele vai ter ali a pontuação que foi colocada, né? Ele vai alcançar a pontuação que foi colocada ali, o máximo da pontuação. É um texto excelente. Então você tem que se basear nessa produção, né? Que é um exemplo, claro, eu não trabalho com esqueletos, né? Então eu faço uma discussão que é para aquele tema. Você aprende a escrever para aquele tema, sem ficar preso a um esqueleto, porque o esqueleto ele pode colocar você numa saia justa. O esqueleto, lá quando você começa com o esqueleto aqui em introdução, às vezes ele não cabe naquele tema. Vejam que a minha introdução ela já começa de uma forma diferente, ela foi contextualizada. Eu contextualizo para depois falar do tema. Esse é o ideal para um texto que alcança a pontuação máxima. Esse aqui é um dos modelos que eu trabalho, é um dos temas. Dentro do meu curso eu tenho outros temas, outros modelos. Então você vai ter aqui uma base excelente, fundamental para produzir o seu texto e alcançar a pontuação máxima. Vou fazer aqui uma revisão do que foi escrito, marcando os conectivos que foram utilizados, de acordo, nesse contexto. Em primeiro lugar, aqui o além disso, em relação, o ademais, aqui nesse cenário, corrigindo aqui, o errinho de digitação. Além disso, veja a riqueza de conectivos. São conectivos diferentes, eu não fico repetindo conectivos aqui no meu texto. Portanto, diante disso, também vou marcar aqui os argumentos que eu mobilizei aqui na minha discussão. Eu falei aqui da desigualdade socioeconômica da baixa escolaridade. Vou colocar aqui em azul. Falei também da questão do cônjuge. Depois eu falei sobre a realidade do encarceramento. O que acontece dentro desses estabelecimentos? A precariedade, a falta de tratamento específico. Então foram 2 argumentos aqui dentro da minha discussão. Também a violação de direitos, né, as condições higiênicas desses presídios. E por último, no meu parágrafo conclusivo, trouxe aqui posicionamento, trouxe aqui uma ação interventiva, marcar também com outra cor. O Estado ele deve cumprir com as assistências e ele também deve melhorar a estrutura. Foram então aqui 2 ações interventivas. É uma metodologia exclusiva que eu tenho desenvolvido e eu preparei para esse concurso um material que vai fazer com que você tire uma pontuação excelente, que você não fique lá no mínimo, não corra o risco de ser eliminado na redação, que você chegue no dia da prova e consiga escrever com rapidez, não perder tempo para escrever, como também escreva com qualidade. É o Manual da Redação para o concurso Polícia Penal de Goiás. Elaborei em cima do perfil da banca, em cima dos critérios, como vai aparecer lá no dia da prova. Então, material inédito, exclusivo.
Falo do perfil da banca, dos critérios de correção, dou dicas para você desenvolver o seu texto, como você pode organizar as ideias, como fazer a introdução, o que coloca como argumento, temas que podem cair. Também os conectivos que você pode usar, uma riqueza de conectivos. E a cereja do bolo aqui nesse material são as redações modelo. São textos prontos, como esse que eu fiz aqui ao vivo, onde você vai ter uma base, uma estrutura para desenvolver sobre os temas que podem cair. E é uma variedade de temas. Eu sempre tenho acertado os temas da prova. Então o tema pode estar nesse material e você vai saber escrever sobre ele porque você leu uma redação modelo. Você pode usar como referência lá no seu texto. Vejam, uma leitura bastante agradável. Aqui nós temos no final do material os textos prontos. É o que você precisa para fazer uma excelente redação na prova PP Goiás. Separei aqui para vocês alguns depoimentos. É uma amostra de centenas de depoimentos que demonstram o quanto os materiais que eu elaboro, os cursos exclusivos, os manuais de discursiva, colocam você a nível de escrever ali um texto excelente, até gabaritar esse texto. Muitos candidatos aqui conseguem gabaritar, fazer uma redação com nota máxima. Vejam aqui, 4.2 de 5 pontos, 4.8 de 5.5, o depoimento 9.5 de 10 pontos, 5.1 de 5.5. Temos aqui embaixo uma prova difícil, uma redação difícil, que foi o concurso da Polícia Federal. O candidato tirou aqui 12.20 de 15 pontos. Mais um depoimento, outros depoimentos aqui, nós temos a nota 7 de 10 pontos, 4.8 de 5 pontos. Aqui, 29.72 de 30 pontos, ele quase fechou a discursiva. E ainda a gente entrou com recurso, ele conseguiu fechar a discursiva. Eu fiz um recurso para ele, aumentou para 30 pontos. E aqui 36 de 40 pontos. Clique agora mesmo nesse link do WhatsApp, está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou te passar todas as orientações, você vai ter acesso a uma oferta exclusiva. É só você falar que assistiu a esse vídeo para ter o material com um preço mais acessível, mais democrático. E eu quero você tirando uma excelente nota na redação. Estou esperando o seu contato, clica aí no link. Para vocês, boa sorte nessa etapa, um forte abraço e até a próxima.